Muito boa noite. Mais um domingo. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Ivan. Ele faz parte da Comissão Fiscal do Centro e ele fez um apanhado do histórico do Centro a pedido do nosso irmão José Manuel. E para que fique gravado em DVD, ele vai ler o resumo que ele fez com relação ao histórico aqui do Centro. E na palestra, a nossa irmã Sueli, né? Então vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece inicial. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esse momento em que estamos tendo juntos, para ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra, portanto, em clima de muito aprendizado para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Ivan. Isso aí. Vou levantar, vou deixar aqui, né? Boa noite. Vou levar no máximo uns 10 minutinhos, gente. Não precisa se preocupar. Bom, atendendo ao nosso querido e saudoso irmão José Manuel, fiz a devida pesquisa para tirar qualquer dúvida quanto à data da fundação do nosso Centro Espírita e de algumas curiosidades ocorridas ao longo dos anos. No momento, vamos apenas corrigir um equívoco que vem desde 1936, causado por um estatuto até os dias de hoje. Primeiro, a ata lavrada em sessão solene constitui por si só a prova irrefutável. É a sua certidão de nascimento. O seu fundador foi Samuel Cardoso e, por isso, o único a receber o título de sócio honorário, honraria recebida em 3 de outubro de 1925, data em que o Centro Espírita Friburguense comemorava o natalício de Kardec, como previsto na ata de fundação, na parte de sessões comemorativas. Foi ele dono da farmácia Cardoso, que ficava na rua General Argolo, 85A. Desencarnou ele entre os anos 34 ou início de 1935, conforme a ata de 15 de janeiro de 1935. Segundo, consta na mesma ata, referente às sessões comemorativas, entre outras, a que seria sempre realizada na data de sua fundação, 15 de junho. Terceiro, na ata da sessão pública ocorrida em 17 de junho de 1921, o então presidente Manuel M. de Carvalho Júnior fez lembrar a data da fundação do então Grupo Espírito Friburguense. Não era Centro, era Grupo Espírito Friburguense, que foi fundado em 15 de junho de 1920 e que já era decorrido um ano. Quarto, ata 16 de junho de 1922, lavrada na sessão pública com a presença de 70 e tantas pessoas e mais a diretoria, presidida pelo então presidente Alfredo Spinelli, que, após a prece inicial, fez a leitura da ata da fundação, isto é, a primeira, a de 15 de junho de 1920. O ex-presidente e fundador Samuel Cardoso, que já não estava morando em Nova Friburgo, também esteve presente exclusivamente para realizar uma conferência em comemoração ao 2º aniversário do então Grupo Espírito Friburguense. Quinto, na ata de 15 de junho de 1923, presente toda a diretoria e mais 104 pessoas, sob a presidência de Alfredo Spinelli, assim ficou registrado, abre aspas, comemorarmos a auspiciosa data da fundação do Centro Espírito Friburguense, que, graças à proteção de Deus e de Jesus, conta a esta data 3 anos nos quais tem progredido. Fecha aspas. No ano de 1924, nada foi registrado com relação ao 4º aniversário. Passou despercebido, conforme se vê das atas das sessões de 13 e 17 de junho. Sexto, ata do dia 15 de junho de 1925, importantíssima para nós, pois agora tínhamos o nosso próprio prédio, após 5 anos de reuniões na sede alugada da Sociedade Humanitária Beneficente dos Operários, situada então na antiga rua Dona Umbelina, número 4,
atual Rua Augusto Cardoso, número 59. Assim ficou registrado, abre aspas, a ata da sessão de inauguração da sede do Centro Espírita Friburguense e da comemoração da fundação do mesmo, realizada em 15 de junho de 1925, portanto, 5 anos. Era presidente Alfredo dos Santos Spinelli e estiveram presentes, nessa sala aqui, 250 pessoas neste salão, entre elas altas autoridades da cidade, como o presidente interino, o prefeito interino, Joaquim Antunes, o delegado em exercício, senhor Afonso Sardou, o proprietário e diretor do jornal O Friburguense, senhor Augusto Cardoso, representante de centros espíritas e da loja maçônica Indústria e Caridade, e da Sociedade Esportiva Esperança Futebol Clube e do Fluminense Futebol Clube. Samuel Cardoso, o fundador do centro, também esteve presente e foi portador de um ofício do presidente do Centro Espírita Cachoeirense. Após a inauguração da nossa sede, nunca mais se falou em 15 de junho de 1920, ou se festejou o aniversário do centro, nunca mais se festejou. Entretanto, não sei porquê, aparece no Estatuto de 1936 que o centro como fundado em 13 de maio de 1919 e inaugurado em 15 de junho de 1920. Ora, primeiro cria-se ou funda-se uma instituição para então, eleita a sua diretoria, pôr em discussão o seu estatuto, e não o contrário. E a primeira vez que nele se fala foi na Assembleia Extraordinária de 20 de outubro de 1922, quando o centro tinha mais de 2 anos. Ela foi convocada pelo presidente Alfredo Spinelli, presente todos os diretores, uma assembleia de 83 pessoas. Ocorreu nessa sessão a mudança da denominação de Grupo Espírita Friburguense para Centro Espírita Friburguense, para o atual Centro Espírita Friburguense. Entretanto, tal estatuto não foi localizado e nem registrado em cartório após minuciosas buscas. O primeiro estatuto a ter seu registro é o de 1936, no cartório do 3º ofício dessa cidade, exatamente o que deu confusão nas datas. O atual estatuto, que está em vigor, é de 18 de janeiro de 2004 e continua trazendo confusão, pois ali a data da fundação é 13 de maio de 19 e a da inauguração é de 15 de julho de 1920. Examinando todas as atas do nosso arquivo, verificamos que só as mais atuais é que falam em aniversário da fundação em 13 de maio de 1919, e não as primeiras. Estas, como já falamos, nos anos 21, 22, 23 e 25, excluindo 24, registraram comemorações da fundação na data de 15 de junho de 1920, conforme assim determinado na ata que deu origem a esta casa. Encerrando, gostaria de deixar registrado os nomes e funções daqueles que formaram, no dia 15 de julho de 20, a nossa primeira diretoria. Presidente Samuel Cardoso, vice-presidente João Perna, secretário Manuel M. de Carvalho Júnior e tesoureiro Elias dos Santos Monteiro. A todos eles o nosso eterno agradecimento por nos legarem esta casa maravilhosa, onde passamos a entender o verdadeiro ensino dos espíritos codificados por Kardec e mantido por José Manuel. É isso. Foi um trabalho que ele teve muito grande, hein? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vocês imaginam, é uma época, né? 1919, 1920, no início aí está 15 de junho de 1920, depois já foi 15 de julho de 1920, ele leu isso tudo. E ó, são livros velhos, é aquela coisa bem antiga. É um trabalho que ele está tendo, assim, fantástico. Então, para ficar registrado no DVD, eu falei, ninguém mais pode ler isso, a não ser você. Porque quem teve o trabalhão todo. Agora, com essas variantes de datas, antigamente as crianças nasciam, iam ser registradas 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos depois.
O centro não podia ter sido diferente naquela época. Você vê que não tinha estatuto para ser registrado, não tinha nada. Então, quando o nosso centro estiver fazendo 100 anos, né? Daqui a pouco, está pertinho. Nós vamos começar a festa em 2019 e vamos encerrar a festa em 2020. Por quê? Para ser justo, não é? Porque realmente vai ser um período, uma coisa complicada. Nós estamos caminhando para os 100 anos, né? Nós já estamos em 2013. 2019 está pertinho, faltam só 6 anos. Né? Então, nós realmente, Sueli, nós vamos ter que começar uma festa com muitos atrativos, muitos palestrantes, né? De 2019 até 2020. Nós agradecemos, né? Não só em nome do Zé Manel, o trabalho hercúleo desse menino, porque realmente não é brincadeira. Ninguém quer saber de coisas assim muito antigas. E são aqueles livros que estão quase se desmanchando. Né? Não, é alergia, tudo, né? Mas como ele trabalhava em cartório, né? Já estava acostumado com esse tipo de trabalho, então Zé Manel logo pediu a ele que fizesse um histórico. E foi feito, né? Com todo cuidado e valor. Só que... Não, ele fez um resumo, né, sucinto, porque realmente são quase 100 anos de história, mas agora ficou registrado, né? Nós agradecemos ao Ivan pelo trabalho que ele teve e vamos passar para a nossa irmã Sueli para a palestra da noite. Não vou desligar, não vou fazer nada. Muito bom. Você é esperto. Quem sabe, sabe, né? Então, com ela a palavra. Vamos começar o nosso estudo da noite falando uma frase aqui do Evangelho que está um pouco longe da nossa realidade, mas é o que nós temos que fazer: amar o próximo como a si mesmo. É difícil, muito difícil. Nós estamos na terça-feira estudando as várias características dos espíritos. Estamos fazendo uma... é o braço. Estamos fazendo um estudo sobre as classes, as ordens e as classes. E é muito importante porque não é só dos espíritos desencarnados, não é? A característica é a mesma. O espírito, quando morre, não fica bonzinho, né? Embora a gente fique com medo de falar qualquer coisa, bate na madeira e o medo de ter o pé puxado, mas se ele não foi muito bom, ele não vai se tornar santo porque ele morreu, né? Então a gente está vivendo num mundo de provas e expiações. Nossa encarnação está, né, nessa realidade de provações e expiações. Não é muito fácil. O espírito que precisa provar e expiar está na ordem dos imperfeitos. Então, alcançar esse nível de evolução, de amar o próximo como a si mesmo, é difícil. Bastante ainda por causa das nossas imperfeições, das nossas inferioridades que não deixam que a gente consiga alcançar esse bem aí. Mas a gente reclama da injustiça, né? A gente reclama que o mundo está injusto, que há muita desigualdade, que há muito problema. Realmente, nós estamos vivendo uma fase complicada, mas não está pior do que em tempo nenhum, porque senão seria uma involução, e a evolução é uma lei de Deus. Apenas as pessoas estão menos preocupadas, o verniz social não tá fazendo a sua parte, e a gente vê aí um desamor muito grande, um desrespeito, né, muito grande, e a injustiça muito grande nesse mundo em que nós vivemos. Mas em todas as épocas nós tivemos isso. A gente começa com uma passagem do Evangelho que fala sobre a parábola do devedor. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
E como ele não tivesse como pagar, mandou o seu senhor que o vendesse a ele, a sua mulher e a seus filhos e tudo que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe a sua súplica: tende paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Então o senhor, com pena, com compaixão daquele servidor, perdoou-lhe a dívida. E assim que ele saiu do recinto onde ele se encontrava, ele encontrou um outro que devia muito a ele. Muito. Ele agarrou na goela do sujeito e falou: paga o que me deve. Aí ele falou: mas eu não posso te pagar, eu não tenho. Tenha paciência, as mesmas palavras que ele falou para o senhor: tenha paciência que eu vou lhe pagar tudo. Ele falou: paciência coisa nenhuma. E mandou que prendesse aquela pobre criatura. Pior ainda, que não ia poder pagar, né? Porque preso, o que ele podia fazer para conseguir dinheiro para pagar? Aí os outros que estavam, que eram também servidores daquele senhor, foram ao senhor e contaram o sucedido. Ele então mandou que chamassem aquele que ele havia perdoado e disse para ele: você não merece o meu perdão. Por que se eu acabei de te perdoar e perdoar a sua dívida, por que você fez o que você fez com o outro que lhe devia? Então agora você vai ficar preso, você e sua família, até que você me pague tudo que você me deve. Foi justo? Foi justo. Injusto foi ele que não soube perdoar no mesmo momento que foi perdoado. Então nós vemos injustiças o tempo inteiro. Aliás, essa palavra é a que mais nós estamos ouvindo no momento. Tanta coisa acontecendo, tantas famílias sofrendo perdas irreparáveis na atual encarnação, né? Pessoas perdendo a vida do nada. E elas clamam por justiça, né? Nós também. O tempo todo a gente vê alguma coisa e a gente clama por justiça. Se acha injustiçado também com algumas coisas que acontecem conosco, né? No decorrer da nossa vida aí. No Livro dos Espíritos, 873, Kardec pergunta: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? Eles respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Ao pensamento, que dirá a ação, né? O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem, como colocou a essência do bem. Não é? O mal não existe, o bem existe, foi colocado no coração do homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus nesse poder de amar, de criar, né? de ter compaixão, caridade, solidariedade. Mas isso precisa ser desenvolvido. Caráter desenvolvido vai dando condições para isso. Caráter todo mundo tem. Às vezes a gente fala: fulano não tem caráter. Todo mundo tem. Caráter é característica. As pessoas podem não ter um bom caráter, mas caráter todos têm. Então, à medida que a pessoa, que a alma vai se desenvolvendo, vão ampliando essas potencialidades da alma para o bem. Então, Deus colocou isso no coração do homem, né? Mas aí o homem precisa desenvolver. Então, a natureza da alma carrega isso, mas ela precisa desenvolver. Na 875, Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? Eles respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Só isso bastaria, o respeito ao direito de cada um, só isso bastaria para vivermos em paz, para ter uma vida feliz, para ter uma vida sem temores, sem tristezas que não estão vinculadas ao karma de cada um, né? Aquilo que a gente
sente e os medos que nos acometem. A gente tem medo de sair de casa, né? A gente tem compaixão das pessoas que realmente não têm um mínimo para viver. Então, bastaria isso aqui: respeito aos direitos de cada um. E o principal direito também está respondido pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, é o direito de viver. Esse é o direito maior e natural. Deus nos deu a vida. Então, esse direito é direito dado por Deus. Esse é o maior de todos. Mas está difícil hoje em dia. É tanta injustiça que não está sendo respeitado o maior de todos os direitos, que é o de viver. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Essa é a 876. E os Espíritos respondem: o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. A base é essa. Isso é o princípio que qualquer criança entende num jardim de infância e se aplica por toda a sua vida. No jardim de infância, uma criança que bate na outra, que pega alguma coisa do seu coleguinha, que fala algo que não deveria falar. Então a professora chega para ele e fala: fulano, você gostaria que ele tivesse feito isso com você? Ele vai falar que não? É claro que ele vai falar que não. Então é tão simples isso. Não precisa de ser doutorado em Harvard para entender isso. Não precisa nem de ter qualificação superior em qualquer lugar para entender isso. Isso é simples. Basta fazer ao outro aquilo que você quer que seja feito a você. Então, olha como a nossa vida seria mais fácil. Nós não precisaríamos de trancar casas, de trancar carro. Não precisava de fazer nem gastar dinheiro com seguro de carro, porque cada um respeitaria o direito do outro. Aquele que bateu ia reconhecer que ele tem que consertar o carro que ele estragou. Não é? Então não precisaríamos disso, não haveria, olha, cadeia não ia existir, porque não ia ter problema, não ia ter fraude, não ia ter falcatrua, não ia ter nada. E é tão simples isso, é tão fácil, né? Mas, infelizmente, os nossos interesses mundanos não deixam que a gente haja dessa forma. Então, a gente pode até agir assim superficialmente, mas acaba querendo, né, se dar bem e, quem sabe, até botar em vigor a lei do Gerson, né? Levar vantagem em tudo. Como é triste. Ele, que foi um jogador maravilhoso, tão bom, ficou sendo lembrado por uma frase boba dessa que ele falou, né? De levar vantagem em tudo. Isso aí não foi muito bom, não, né? Na 877, Kardec pergunta: a necessidade de viver em sociedade acarreta para o homem obrigações particulares? Eles respondem sim. E a primeira de todas é de respeitar os direitos dos semelhantes. Isso vem o tempo todo na codificação, né? E não precisa nem estar lá. Nós sabemos disso, que nós não queremos ver os nossos direitos respeitados. Quando alguém desrespeita nossos direitos, nós logo não gritamos. Então isso é a base. Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. Então, se nós tivéssemos o respeito ao direito do outro, nós teríamos uma sociedade justa, né? É lógico que nós não podemos deixar de entender que estamos num planeta de provação e expiação, os espíritos são inferiores. E claro que espírito inferior está longe aí de respeitar os direitos do seu semelhante. Mas o esforço tem que ser feito aqui. É por causa disso que estamos espiando, que estamos provando. Se nós não nos esforçarmos, a gente não vai sair de plano de provação e expiação. Se a Terra melhorar, evoluir,
nós não voltaremos para ela, a terra prometida que Jesus falou, nós vamos para um planeta de igualdade com a nossa evolução. Então, se continuarmos sendo a laranja podre do saco, a gente não volta para cá, né? Nesse processo que a Terra está de evolução. Então, eles continuam. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Né? Nós não podemos esquecer disso. Uma coisa está ali acompanhando a outra. O homem é gregário. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, fazer o que a gente bem entende, o que a gente quer. Não é bem assim. Precisamos do nosso semelhante. Nós precisamos do nosso semelhante até mesmo para aprender a falar. Se nós não tivéssemos a presença do nosso semelhante, nem falar a gente ia aprender. Porque a gente aprende a falar ouvindo. É por isso que a pessoa que tem problema auditivo de nascença, ela não fala direito, porque ela nunca ouviu ninguém falar. Ainda que ela tenha os órgãos da fala normais, ela não consegue falar bem, porque ela não ouve. Então, a gente precisa do semelhante o tempo todo. Nós precisamos das pessoas o tempo todo. O homem é gregário, mas justamente por isso, principalmente em planos como o nosso, de espíritos inferiores, precisamos de algo que possa nortear, que possa direcionar, dar limites às ações dos seres que ainda não aprenderam a amar o próximo como a si mesmo. Essa força interior que nasce, cresce e viceja na consciência humana, orientando e dirigindo a nossa conduta, é o direito, e a sua aplicação é a justiça. Ela tende naturalmente a desenvolver-se, determinando e acelerando a marcha evolutiva do espírito. Então, sem isso, a gente vai ficar aí estagnado. Não regride, mas para no tempo. Não aproveita, não é a reencarnação. É assim que podemos descobrir o clarear da justiça na ordenança mosaica, olho por olho e dente por dente. Moisés instituiu isso para frear, para limitar aquelas ações, aqueles horrores, aqueles exageros, né, da época. Então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que ferir pela espada morrerá. Então, isso limitou aquele estado de vingança que acontecia naquela época. Mas até hoje, a gente não entendeu muito bem essa pena de talião. Talião quer dizer semelhante. É a pena, né? É o castigo pelo semelhante. Você fez isso, você vai sofrer isso. Naquela época era assim. Mas até hoje a gente não entendeu e vive nessa situação. Só que não é olho por olho, dente por dente, não. Porque a vingança, principalmente aí nos nossos tempos, é muito maior. A pessoa faz uma coisa e ela leva 10 em cima, né, como vingança. As pessoas, imaginemos uma pessoa se vê traída por um companheiro, vai lá e mata o filho dele. É um terror, né? Então a gente vê que mesmo hoje, o olho por olho e dente por dente ainda não foi alcançado. A gente faz muito pior do que isso, né? A ideia de justiça palpita em todo ser consciente. Todo ser consciente tem isso. Porque ela é divina. Esse bem foi colocado em nós, né? A criança que recebe uma porção de guloseima, se a gente ver um grupinho de criança e a gente pegar com a mão assim mesmo, né, um pouquinho, um punhadinho de bala, dá para um, para outro, para outro, para outro, estejamos certos que elas vão contar. Elas vão contar direitinho. E aquela que recebeu menos vai reclamar. Aquela que recebeu mais vai ficar bem quietinha. Às vezes ela até fala, mas normalmente ela fica quieta. Mas com certeza a que recebeu menos, ela vai reclamar. E nós não vemos nisso aí um egoísmo, não. A gente vê o clarear da lei de justiça aí. Ela não entende por que ela recebeu menos. Poxa, por que ela recebeu menos que a outra? A menos que a professora falasse para ela, ó,
Hoje as balinhas vão estar de acordo com o merecimento de cada um. Aquele que fez todo o dever, ficou quietinho, vai receber um pouquinho mais que o outro. É justo? É justo. Como é justo também que o aluno que estudou mais tenha uma nota melhor que o outro que estudou menos. Isso aí a gente precisa entender. Então, mas agora, se ela não falou nada, o outro que recebeu menos porque não ficou quieto, não vai ficar satisfeito não, mas ele vai entender. Algo ele fez que deu a ele menos merecimento que o outro. Ele vai entender. Ele pode não gostar. Como nós também. Muitas coisas que nos acontecem a gente não gosta. Mas se a gente entende que foi justo, a gente tem que ficar quieto. Embora não dê pulos de alegria, né? Alguns diriam ser, portanto, manifestação do egoísmo, né? Mas essa informação, ainda que fosse uma manifestação do egoísmo, não aniquilaria essa ideia de justiça que está sendo despertada ali naquela criança, né? Até porque, se nós formos pensar, é na iniquidade, é na privação, é na dor que a gente entende melhor o que é não ter. Né? O doente conhece muito mais o valor da saúde do que aquele que nunca teve nenhum problema. Claro, ele perdeu a saúde, ele sabe o que é isso, né? Os constrangidos e escravizados aprendem a amar muito mais a liberdade do que outros que nunca tiveram essa privação, que nunca foram aprisionados. Né? Então, isso é normal. Nós damos muito mais valor às coisas quando nós perdemos. Até porque nós achamos que saúde, alegria, felicidade é presente do céu. Por engano, isso não é presente do céu. Né? Deus, presente são as oportunidades que Deus nos dá para alcançar esses objetivos, o objetivo da saúde, né? O objetivo de conseguir os bens que queremos. Ele nos dá condições, mas a gente tem que aproveitar e fazer a nossa parte. Foi o pleno conhecimento da psicologia humana que levou Jesus a dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque a justiça chega, ela não vai deixar de surgir. Ela pode se atrasar, mas ela chega. A divina, então, nem se fala. A justiça dos homens pode até não chegar, pode até falhar. Por uma questão kármica, por uma necessidade kármica, ela pode até falhar. Porque não é possível que uma pessoa que fique presa, como há um tempo atrás, ele já estava até no corredor da morte, nos Estados Unidos, e ele não era culpado, mas chegou e ele não chegou a ser executado, porque eles descobriram o assassino real. Aí a gente vê como, né, foi injusto isso. Isso é papo para outra hora, que aí é a justiça da reencarnação. É uma outra abordagem. A que nós estamos falando hoje é a justiça e a injustiça cometida por nós nas nossas atitudes, nos nossos atos, com as pessoas que nos cercam, até mesmo com nós mesmos, né? O tempo todo a gente se machuca, porque nós somos os nossos maiores inimigos. Vemos na criança, então, que reclama a porção igual, vislumbres da luz de justiça despontar na mente infantil. Isso é uma lei natural. Todos nós temos e a consciência acusa. Quanto às que se calam recebendo mais, assim procedem, sim, pelo valor do egoísmo. Aí sim. Sendo este, aliás, o critério que vigora não só entre as crianças, como na sociedade dos adultos. Daí a sentença evangélica: não faz o que não queres que os outros te façam. Muitas vezes, quando a gente recebe um troco a mais, pode ser que não seja devolvido. Mas se a gente receber menos, com certeza a gente vai reclamar. Então a medida é a mesma. É a mesma coisa. Não é? Se nós recebemos um troco a mais, aquele, não importa quem vai sofrer os efeitos, temos que devolver. Mas quase sempre quem paga por isso
É a pessoa que menos tem, é o caixa que está ali, que ganha o saláriozinho dele com dificuldade. Aquele funcionário de algum lugar que vai ter que prestar conta, ele que vai pagar. Mas ainda que fosse o patrão, ainda que não fosse ele, né? Eu me lembro quando as crianças eram pequenas, eu quando tinha que levar para o supermercado, era um transtorno, né? Sentava naquela cadeirinha do carrinho e para distrair eu tinha que botar um monte de coisa ali dentro. Era saquinho de biscoito, era iogurte, porque senão passava batata, maçã voando, porque criança não fica quieta, né? Aí aquilo eu ainda falava para eles, ó, não pode jogar fora, bota dentro do carrinho a embalagem. Aí na hora de pagar, era aquela porção de embalagem vazia. A menina do gasto, uma vez, ela falou assim, olha, é tão raro isso, algumas pessoas fazem, mas o que a gente acha depois na lata de lixo do supermercado, aquele monte de embalagem vazia, ora, que exemplo a gente está dando para os nossos filhos? Eles estão vendo que aquilo não foi pago, se foi jogado no lixo. Né? Então, isso tudo a gente tem que ver, são atitudes injustas. Ah, o supermercado tem muito, está muito caro. Isso não importa. Importa a nossa atitude. Importa o que estamos fazendo, não estamos sendo justos. Se tem que pagar, vamos pagar. Se está caro, não compramos, vamos para outro lugar. Mas se estamos lá, tem que pagar, então vamos pagar. Né? É uma atitude justa. Esta máxima, não faças a outrem o que não queres que os outros te façam, exprime muito bem o espírito de justiça. Assim como não queremos receber menos, também não temos e não devemos desejar receber mais. A mesma falha que notamos quando alguém recebe mais, persiste quando somos nós os beneficiados. Né? Várias atitudes injustas a gente tem por aí, né? Um exemplo simples e tosco, até chulo mesmo, a venda de um carro, por exemplo. A pessoa quer vender um carro usado, porque se for porque ele não está bom, né? Se for por um problema no carro, dificilmente ela vai falar para a pessoa que quer que ele tem isso ou aquilo, porque senão o outro não vai comprar. Então ela fica quieta, tá ótimo. Depois aquela bomba vai estourar na mão da criatura, que até pode ter pedido um empréstimo para comprar aquele carro. Ah, eu não tenho nada com isso que ele pediu. Não, você não tem nada com isso que ele pediu um empréstimo, mas você tem com isso o prejuízo que você vai dar a ele com o que você não falou que ele tem. Fala para ele, se ele quiser ele compra, se não quiser não compra. Às vezes é uma coisa simples, às vezes ele mesmo sabe resolver. Não é justo. Será que essa pessoa gostaria que fizessem isso com ela? É tão comum, às vezes, eu estava até perto de um pessoal que estava conversando, e eu ouvi isso, fulano, bota esse carro para frente, porque só vai te dar prejuízo. Então, a pobre criatura que vai comprar pode ter aquele monte de prejuízo, isso é injusto. A gente vê isso acontecer, mas não é justo, vamos consertar, vem direitinho, né? Porque a gente fica com aquela consciência pesada, deveria pelo menos ficar, né? É uma coisa boba, mas é uma atitude injusta. Não é justo com a outra pessoa, né, que está comprando aquilo ali assim, né, sem mais nem menos. Então, a gente tem que perceber que a gente exige muito justiça, mas nas pequenas coisas a gente faz muita bobagem, a gente é muito injusto. Né? Até quando a gente, às vezes, acusa uma pessoa de ter feito algo que ela não fez, é uma tremenda injustiça, é triste isso. E não adianta que a outra pessoa não consegue argumentar, porque argumento não ajuda ninguém a entender, não. A pessoa vê o que quer, ouve o que quer, entende da forma que quer e ponto final. Infelizmente, isso também é uma injustiça. Demais, isso aqui é muito importante a gente entender. Cumpre considerar que não é propriamente da igualdade de distribuição que está a justiça, porque a gente tem muita reclamação sobre isso. Há tanta desigualdade nesse mundo, há tanta desigualdade salarial, há tanta desigualdade profissional, mas não é a desigualdade que provoca o caos, que provoca a situação do mundo, é a injustiça social. Ela sim. Porque havendo justiça, a desigualdade é saudável.
Porque a pessoa que consegue pelo menos entender um pouquinho desse amar o próximo como a si mesmo, ela sabendo mais, ela ensina aquele que não sabe. Ela tendo mais, ela pode proporcionar algo para aquele que tem menos. Não estamos falando aqui que nós temos que distribuir os nossos bens, não se trata disso. Mas dar condições. Quantos empresários entendem isso? E criam sessões nas suas empresas para auxiliar jovens que estão iniciando a sua carreira. Isso é uma distribuição da sua riqueza, de certa forma. Né? Mesmo sabendo que aquele funcionáriozinho que está começando, ele pode não produzir muito, pode não dar muito lucro, mas ele está dando oportunidade. Isso é saudável, assim deve ser feito. Ele está amando alguém como ele gostaria que amasse, porque ele está fazendo algo bom. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Pessoas que têm muito, que têm muito conhecimento, que inauguram ONGs, que ajudam outros com as suas profissões, né? Há pouco tempo eu ouvi, interessante, um grupo se juntou, uma era psicólogo, outra era dentista, a outra era médica, eles se juntaram, fizeram uma ONG e eles montaram perto de uma comunidade um centro de assistência. E cada profissional, vários se juntaram, cada profissional dava um dia do seu trabalho no mês. Isso não mata ninguém, nem vai botar ninguém mais pobre. Então, quantas pessoas eles ajudavam? E quem fundou isso aí foi uma paisagista que foi assaltada e quase morta por um elemento dessa comunidade. Foi aí que ela resolveu desenvolver esse trabalho. E ele depois, aquele que ela não deixou prender. Ela não deixou. Ela falou, não, deixa que eu vou cuidar dele. Olha só, hein? Ela quase foi morta por ele. Mas são pessoas que parece que estão ali, né, assim, assessoradas por uma equipe espiritual que diz, vai dar certo, faça que vai dar certo. E tem vontade também de ajudar, né? Então, a justiça, ela se manifesta no dar a cada um o que é seu, o que lhe pertence, isto é, aquilo a que faz jus e tem direito. Isso é amplo, né? Isso é muito amplo. Aí nós temos 2 exemplos na oração que o Senhor nos ensinou, que endossa isso aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão que é nosso, eu não quero de ninguém. Eu não quero mais ou não quero ou quero menos, eu quero o que é meu. O pão nosso, aquele que é nosso, aquele eu quero. E depois, perdoai-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente ora, a gente fala isso aí, mas nem sabe o que está pedindo, né? O Pai Nosso é completo. É uma súplica completa. Mas quando a gente faz essa rogação, essa rogativa, a gente nem imagina, né, o que está pedindo. Mas está pedindo isso, está pedindo aquilo que é nosso, é o pão nosso. Não é o de ninguém. Né? E está pedindo que nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente está longe de perdoar, né, quem nos tem ofendido. A gente pode até não fazer mal, né? Ou então perdoa assim, eu te perdoo, mas você não passa no meu caminho não, tá? Não cruza comigo não, some. Perdoa coisa nenhuma, né? Mas isso aí é, como se diz, é desculpável. Os espíritos sabem o quão inferiores ainda nós somos, né? Mas é muito importante isso. A justiça, ela consiste em dar a cada um o que é seu, o que lhe pertence, né? Isto é, aquilo a que faz jus e tem direito. E se isso é amplo, né? E como o maior dos direitos é a vida, né? Para que a criatura possa viver, de quantas coisas ela não vai precisar, né? Principalmente do alimento, da educação, da saúde, senão ela não vai conseguir viver. Notemos bem que este pedido se refere exclusivamente ao que é nosso, isto é, ao indispensável à nossa existência e à nossa manutenção. A justiça não se limita só a dar e a distribuir, como pensam alguns comodistas, né?
é justo, isso é justiça e está muito bom. Não é bem assim. Ela quer também receber. Geralmente, os que reclamam aquilo que julgam seu, esquecem-se de restituir o que não é seu. A justiça presta contas aos que lhe dão contas. Se não lhes dermos contas do que temos, não nos assiste o direito de pedir conta daquilo que não temos. Né? Parece injusto, mas isso aí é a aplicação maior da justiça. Justiça é luz. Revela à consciência o que existe no coração. Aqueles que fecham os olhos às falhas e senões apontados pela consciência própria, não poderão ver o bem que tanto almejam. Essa questão da justiça ser luz e ela ser, né, ela revelar à consciência, né, o que existe no coração, nem sempre a gente quer ouvir e ler essa consciência. A gente prefere agir da maneira que a gente pensa. E assim a gente comete muitas injustiças no mundo, né? Na sexta-feira, passou aquele Globo Repórter falando sobre as empregadas domésticas, né? Eu fiquei, assim, apavorada com 2 casos ali. Um deles, eu não sei se eu não ouvi direito, vocês me perdoem, até me corrijam, mas parece que um deles era na casa de uma médica e a funcionária, a empregada, ela não tinha o direito de comer o que todos comiam. Ela fazia, mas ela não podia comer. Então, ela tinha que comer uma comida congelada, antiga e velha, tanto que a patroa até falou, tá congelada, mas não tá estragada não, mas isso aí que você vai comer. Ué, ela saiu, porque isso é um desrespeito, isso é uma injustiça, a pessoa trabalhando para ela, a pessoa cozinhando para ela comer, cuidando dos filhos dela. Isso é uma coisa terrível. Aí a gente fica imaginando, não é possível que esse sentimento não tenha sido revelado à consciência dela pelo coração. Não é possível isso. Mas não enxerga. E a outra não tinha direito a comer carne. Então ela só podia comer ovo, era um. Aí sabe o que ela fazia? Ela cozinhava o ovo para levar para os filhos que ela não tinha. Foi demitida por justa causa, porque levou o ovo. É tanta injustiça, aí a gente fica imaginando, meu Deus, como pode essa consciência ficar tranquila? Não é? Porque ela está cuidando do bem maior daquela criatura, dos filhos dela, que é bem maior do que esse, né? Que é bem maior que você coloca na mão de alguém. Né? Então, fora dessa questão de justiça ou não, é aquele carinho que se tem que ter com alguém que cuida do que você tem de melhor na sua vida, do seu bem maior. Então a gente vai passando pela vida e vai vendo. Uma vez uma amiga minha também me falou isso, falou assim, olha, agora não pode mais isso, que a pessoa tem que prestar contas, né? Mas ela falou toda feliz assim para mim que ela tinha trazido uma menina da roça que não tinha nem o que comer direito na casa. Tinha uma filharada, a família, o pai estava pedindo por amor de Deus. Aí ela, feliz da vida, falou que tinha trazido, a menina era muito boazinha, que ela trouxe a menina para trabalhar. Aí ela falou assim, mas eu não pago salário a ela, mas também eu dou tudo, como uma filha. Aí eu brinquei com ela, falei, a sua filha cozinha, a sua filha lava, passa, arruma. Não, né? Então não é bem assim como uma filha, né? Aí ela falou assim, não, mas eu dou tudo. Eu pago médico, eu compro roupa, eu pago escola, eu dou tudo. Eu falei, tá, tudo bem. E o salário dela? Ah, não, mas eu dou tudo. Eu falei, você acha justo? Ela trabalha. Ela trabalha, ela tem direito ao salário dela. Se você oferece isso ou aquilo, é um problema seu. Agora, é justo que ela ganhe o salário dela. Mas ela não se tocou, não era maldade, não. Ela falou, menina, olha, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois pense. Você pode até não dar nada disso, paga o salário devido, que ela paga o médico dela, ela compra o remedinho dela, mas faça isso, é dignidade. Não é? É digno. Ela precisa ter o salário dela. Então, no dia a dia, nós vamos fazendo coisas que às vezes não é por maldade. A gente às vezes não se toca
com certas coisas, né? Aí o outro, assim, devagarinho fala, a pessoa entende ou vira inimigo, mas tudo bem. A justiça é a lei. Sendo esta como é, perfeita, a lei de Deus, é por isso mesmo imparcial. O que é justo para um é justo para outra. Deus não tem dois pesos nem duas medidas. A lei é urdida de deveres e direitos. Estes decorrem daqueles. Os direitos decorrem dos deveres. Você faz que você merece. Você faz que você terá direitos. Desfrutar direitos sem cumprir deveres é a velha utopia dos egoístas. Os homens ergueram templos majestosos ao direito, mas Jesus veio à terra e ergueu um templo e um altar ao dever, ensinando e exemplificando que o direito nasce do dever. Costuma-se dizer que a gente vive num mundo que não tem justiça, né? Engano. Aqui, como além, em toda parte do infinito do universo, a suprema justiça se cumpre em sua plenitude. A lei se revela entre as causas, onde ora nos encontramos, é efeito de causas próximas ou remotas, e só com os olhos da razão podemos ver os esplendores dessa justiça. Nós vivemos num mundo de antíteses marcantes, né? É um marido exemplar com uma esposa fútil, ao contrário, né? Uma esposa dócil, carinhosa, com um marido rude, libertino. Pais solícitos com filhos totalmente ingratos. Ao contrário, filhos maravilhosos, meigos, respeitosos, com pais viciados, descuidados, que a gente se pergunta, gente, como é que essas crianças cresceram? Como é que são tão boas? Como é que são tão, né, tão valorosas? Mas não se sabe, porque da família às vezes não recebe nada. São almas que vêm aqui para espiar e provar e desenvolver-se, né? E não se deixam levar. Rico, astuto, espoliando pobre de boa fé. A gente vê essas coisas o tempo todo, né? Industrial poderoso, explorando os consumidores. Logo após a gente vê a virtude abatida, né, ao lado do vício. Nós estamos vendo tantas coisas que, como Rui Barbosa falou, é tanta iniquidade que o homem tem vergonha de ser bom. É tanta iniquidade no mundo que ele tem vergonha de ser bom, né? De tomar uma atitude boa. Ele tem até medo, né? É o algoz impune, a vítima desamparada, a saúde e o vigor, a enfermidade, ao lado da enfermidade, das doenças, né, do sofrimento. É o gênio, né, a pessoa inteligente a brilhar ao lado da imbecilidade. Imbecilidade aqui como doença mental mesmo, né, o mais baixo grau da doença mental. Então a gente vê essas coisas e fala, que justiça é essa, né? É um desperdício ao lado da miséria, luxo ao lado da fome, né? Pompa e nudez ao lado a pompa ao lado da nudez. Então a gente vai vendo tantas diferenças, né? Lá no Rio é tão visível isso assim, porque aquelas favelas ficam em bairros nobres, né? Então ali, eu não sei se é no Leblon, tem um morro de um lado e do outro também embaixo, casas maravilhosas, e tem uma descida assim, aonde eles descem ali da favela, mas é uma diferença tão grande de nível social, são tantos os paradoxos, a gente fica assim realmente achando, onde que está essa justiça, né? Mas isso aí não é fruto do hoje, da nossa atitude atual, isso aí já são causas anteriores, das aflições e que são explicadas pela justiça da reencarnação. Mas ainda assim a gente pergunta onde está a justiça, né? Esse caos, onde tudo parece confuso e obscuro, é precisamente a expressão da indefectível justiça que se cumpre. É uma esplêndida harmonia surgindo de todas essas desconcertantes desafinações que nós vemos aí no mundo, da grande orquestra da vida, né? Mas não há vítimas nesse meio, né? Nós sabemos, pela lei da reencarnação, que toda ação
gera a sua reação, e toda ação tem que ser observada, avaliada, balanceada, e vamos aí nos redimir diante da vida em algum momento. Nas desigualdades sociais está a sanção da justiça, não resta dúvida, é necessário a desigualdade. De acordo com a velha profecia de Isaías, que fala assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado, e todo o monte ou outeiro serão arrasados, os caminhos tortos far-se-ão direitos, e os escabrosos planos. E assim todo homem verá a salvação de Deus. Então, nessa desarmonia, toda está a aplicação maior da lei de justiça. Deus não tem que intervir nas sanções dos atos humanos, porque cada ato leva em seu germe o prêmio ou o castigo. Pois assim é a justiça distributiva, Nós não sabemos julgar absolutamente nada. Nosso olhar, nossa observação, nosso juízo, nosso compasso se equivocam constantemente. A justiça de Deus nunca. O que acontece é precisamente o que tem que acontecer. E o universo inteiro não esmagará sequer uma formiguinha se não houver uma necessidade, uma explicação muito lógica. Então, trazemos conosco, perfeitamente encadeados, as causas e os respectivos efeitos que determinam tudo que acontece em nossa vida. Aquilo que o homem semeia é o que ele colherá. Quem disse isso foi Paulo, na sua carta aos Coríntios. Não se anulam os efeitos das causas que criamos, nem podemos alterar o curso normal dos acontecimentos que conosco se relacionam. Outra citação do Evangelho que vem fortalecer, ilustrar, reforçar essa ideia do amar ao próximo como a si mesmo, é: dai a César o que é de César. Os fariseus eram uma seita que acreditava na vida após a morte, acreditava em muita coisa, mas eles tinham muitos interesses próprios, Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras, Jesus, Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levardes em conta a quem quer que seja, quer dizer, sem tomar partido, porque nos homens não consideras as pessoas, não tomava partido de ninguém. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Puseram Jesus numa saia muito justa, Olha que desde aquela época eles reclamavam por pagar impostos, Não mudou muito, Não mudou nada. Continuamos a pagar, só aumentou. Nunca me conformei de pagar imposto do que eu ganho. Imposto de bens, tudo bem, mas do que a gente recebe, isso é um pecado, mas está lá e tem que pagar, Aí, Jesus, que sabia o que eles pretendiam, porque o que eles queriam era que Jesus falasse contra, para poder jogar o Império Romano contra ele. Isso que eles queriam. E Jesus não era bobo, Sabia perfeitamente quais eram as intenções dos fariseus. Jesus, porém, que eles conheciam a malícia, respondeu: hipócritas. Ele adorava chamar os outros de hipócritas. Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E conseguia o que pretendia com Jesus, Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando, retiraram-se. Não conseguiram o que queriam. Esse princípio vai muito mais além
do que o que está ali escrito com as letras, não é? É consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. É a aplicação do amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Embora vão ferir os nossos interesses, não importa. Vamos dar àquele, a quem de direito, o que ele tem direito, o que ele merece, ainda que eu tenha que perder. Né? E dai a César o que é de César. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos com a família, com a sociedade, a autoridade, tanto quanto com os indivíduos em geral. Isso é justiça. Isso é aplicação da lei de justiça. Na 878, Kardec pergunta: podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve levar a conhecer-lhes os limites? Eles respondem: os limites do direito que reconhece para o seu semelhante em relação a ele, da mesma circunstância e de maneira recíproca. Amar ao próximo como a si mesmo. Está aí a aplicação, né? Na 878A, Kardec pergunta: porque o que cada um aí de repente está pensando? Mas se cada um se atribui a si mesmo os direitos do semelhante, em que se transforma a subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? De repente eu acho que eu posso tudo, né? Não é bem assim. Olha o que eles respondem de uma maneira linda e inteligente, né? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro que outros, e todos são iguais perante ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as suas instituições. De resto, cada qual, isso aqui que faz a diferença, ó, isso aqui que impede a anarquia dos poderes. Ó. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá ter sempre uma certa deferência para que com aquele que o merecer por sua virtude e seu dever. É importante assinalar isto para que os que se julgam superiores conheçam os seus deveres e possam merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Essa resposta é belíssima. 878A. Estudem essa resposta em casa, leiam, porque aqui fica muito perdida falando, né? Quando uma pessoa reivindica os seus direitos, nós estamos vendo isso aí na rua, aqueles que estão na rua levantando bandeira, não estamos falando dos baderneiros, né? Estamos falando daqueles que estão reivindicando justiça para a própria vida. Ninguém está pedindo um hospital com suítes presidenciais, não. Estão pedindo uma assistência à saúde. Médicos que possam atendê-los, ainda que seja num ambulatório, que seja num hospital público, mas que tenha assistência à saúde. É um direito. A escola não estão pedindo nenhum liceu, nenhuma coisa maravilhosa, não. Estão pedindo que as crianças tenham onde sentar, professores capacitados que possam ensinar, que não caia goteira nem teto na cabeça deles. Não é? Quer dizer, estão reivindicando o mínimo que uma pessoa pode ter para sobreviver. E sabem perfeitamente as diferenças. Nesse mesmo Globo Repórter, nós vimos o carinho, a atenção que determinados empregados nutriam pelos seus patrões. E não tinham suítes dentro da casa, tinham quartinhos, mas com tudo que precisavam. Com carinho, com atenção, né, com respeito.
sendo ali amados porque cuidam dessa família. Eles não estavam exigindo nada demais, apenas respeito, que fossem justos, né, com aquilo que eles merecem. Então é o direito à vida que é o maior de todos. Isso é justiça. Né? Então nós sabemos perfeitamente como somos diferenciados pelas pessoas que reconhecem os valores de outras pessoas, que alcançaram e conquistaram pelo seu esforço, pela sua dedicação. Sabem fazer essa diferença e respeitam, amam essas pessoas, embora trabalhem para elas e não tenham o que elas têm, mas se são respeitadas, respeitam e amam. Qual seria, portanto, o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Os espíritos respondem, essa questão é a 879. Isso aqui é a lei de justiça, amor e caridade lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, né? Então a resposta é essa. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Buscai, Jesus ensinou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais lhe será acrescentado. Devemos procurar conhecer a justiça de Deus através da manifestação de suas leis, pois só assim decifraremos os enigmas da vida na parte que nos diz respeito. Façamos a nossa parte, né? Façamos a nossa parte, façamos os nossos deveres, cumpramos com as nossas obrigações para que nós possamos reivindicar os nossos direitos. Como todos aqueles que trabalham, que dão a sua vida, horas, tempos da sua vida trabalhando, querem um salário de acordo. Né? Um operador de máquinas, um pedreiro, um ajudante de obras, sabe que ele não vai ganhar o mesmo que o engenheiro ganha, mas ele sabe muito bem o que lhe é devido. Então, são essas atitudes na vida da gente. Nós lidamos com muitas coisas, com muitas pessoas. Procuremos analisar as nossas atitudes, as nossas ações com os outros. E a gente avaliar, escutar aí, não é? Escutar o que o coração diz à consciência e ler o que ela está mostrando, ouvir o que ela está dizendo, porque é para ela que nós vamos prestar contas quando a gente sair daqui. Não vamos encontrar um tribunal divino lá em cima apontando o dedo para a gente, não. Vamos estar desnudos, né? Desnudos da nossa capa grosseira de carne, onde nada pode ser ocultado a ninguém, a nenhum espírito, e nem a nós mesmos. Seremos acusados pela nossa própria consciência. Que tenhamos isso em mente, que isso é fato. Né? O medo que podemos ter da morte não é de morrer, não, porque já aconteceu assim, dezenas e dezenas de vezes a desencarnação, né, por conta do nosso nível de evolução. Nós estamos em plano de prova e expiação, isso quer dizer que já fomos e voltamos numerosas vezes. Mas o medo é porque sabemos que temos que prestar contas. Não é? Que a gente faça a nossa parte para que as contas que nós tenhamos que prestar à própria consciência não sejam aquelas que vão fazer muita dor para a gente pagar. Fiquem em paz, que Deus continue nos abençoando.